Então, assim, se você estiver nesse momento cheio de problemas, cheio de cortisol na cabeça, você não consegue resolver os seus problemas. Às vezes a gente passa por esses momentos de, às vezes, tudo estar mudando, ou da gente não estar entendendo nada, ou tudo de uma vez, de estar perdida. Procure uma fantasia para ler. Às vezes a gente só precisa ler sobre homens gostosos e gentis e verdadeiros e abertos emocionalmente. Hold me tighter this dynamic. Eu quero indicar alguns livros aqui, mas eu queria fazer um pouco diferente, porque eu não acredito muito nessas listas que dizem assim, livros que vão mudar a sua vida. Eu não acredito muito nisso. Então eu vou falar dos livros que mudaram a minha vida e dizer como eu acho que você pode encontrar os que podem mudar a sua vida. Eu vou dar um contexto de como eu encontrei cada um e você pode estar num desses contextos e isso pode ajudar você a encontrar o seu. Vamos lá. O primeiro livro que mudou minha vida é Uma Missão Honrosa, porque não dá pra você escolher um livro pra ler quando você está na barriga da sua mãe ou quando você é um bebê. Mas eu decidi colocar ele porque realmente formou muita coisa de quem eu sou, porque eu conheci as histórias da Disney através dele. Eu nunca mais encontrei esse livro, eu não encontrei foto, eu não tenho capa. Eu tinha esse livro, ele era bem grosso e grande, e ele se chamava Clássicos Eternos de Todos os Tempos. Tinha uma capa linda e as ilustrações lindas com histórias da Disney. Tenho uma memória muito visual e eu lembro muito das imagens dos 101 Dálmatas, da Pequena Sereia, que eu conheci primeiro através dos livros para depois conhecer os filmes. E esse livro me marcou muito porque ele foi, eu não sei se ele foi o primeiro livro que foi lido para mim ou se ele foi um dos, mas eu sei que minha mãe me contou esse ano que ela pediu pro meu pai comprar quando ela ainda estava grávida de mim. E aí ela lia para mim. E o que me toca nisso tudo é porque nem minha mãe nem meu pai são pessoas que leem. Eles não têm essa herança, mas eles sentiram de fazer isso para mim. Então eu penso muito que a gente dá o que a gente tem é fácil, mas dar o que a gente não tem só pode ser amor, né? Meu pai comprou, a minha mãe lia pra mim, e quando eu nasci, ela continuou lendo, e eu lembro de folhear ele criança, e quando eu sinto o cheiro de papa de aveia, eu lembro de sentir um dálmatas toda vez. E eu falei isso uma vez pra ela, e ela disse que é porque ela colocava o livro no meu colo, ficava contando a mesma história de novo, às vezes pulando partes, mas ela disse que eu nem percebia, claro que não. E ficava me dando a papa de aveia, que eu era muito ruim de comer. Então, marcou muito, sabe? E eu tenho certeza que isso me transformou, assim. É responsável por grande parte de quem eu sou, por grande parte da minha relação com a leitura durante a minha vida. Então, se você conhece uma criança aí na sua família, nos seus arredores, na sua vizinhança, dê um livro para ela, dê um livro para os pais. Se você tá grávida ou tem alguém grávido na família, dê um livro infantil. Leia para sua barriga, sabe? Leia para sua criança, leia para a criança com quem você convive. Crie esse vínculo. É tão importante, mesmo que a gente não tenha certas heranças positivas que poderia ter tido, tudo poderia ser melhor, mas o que a gente pode fazer, né? Por que não fazer algo diferente do que foi feito com a gente? O primeiro passo pode ser você quem vai dar. E a literatura pode ocupar espaço nessa pessoa que vai se formar, que ela nem sabia que poderia precisar, como foi para mim. O segundo livro que eu li e que foi muito importante para mim foi da biblioteca da escola. Eu estava num momento no começo da adolescência em que eu não me encaixava em nada, eu era estranha, faz parte aí da maioria das adolescências, né? Eu acredito que quase todas as adolescências são assim. A gente é estranho, a gente não se encaixa. Muitos de nós não têm grupos
quem tem grupo é bom, é importante essa formação de grupo na adolescência. Mas eu não tinha. Eu tinha amigas fora do colégio, mas naquele colégio eu não tinha amigas, eu não tinha um grupinho. E antes disso eu sempre tinha uma amiga em algum lugar. E lá eu não tinha, eu era muito descolada de tudo. Eu tava na escola, eu estudava, eu gostava de estudar, mas o grupo, a comunidade eu não tinha. E aí num desses momentos, assim, que eu tava sem fazer nada no intervalo, tinha lá a biblioteca, eu entrei, passei a mão nos livros, olhei tudo e peguei um livro pra ler, sendo que eu não lembro o nome dele. Mas eu acho que era da coleção Vagalumes, algum daqueles. Era um livro de suspense em que alguns amigos estavam numa ilha e eles iam descobrir alguma coisa que eu não lembro. Mas eu lembro de pegar esse livro, ir pra casa e ficar lendo na cama. E foi uma sensação tão boa, sabe? Eu tinha um lugar agora na escola pra estar. Que fosse com a professora, que fosse com quem quer que seja que entrasse na biblioteca. Mas também era com os livros e eu não tava mais só. Então, se você tá aí sozinho, se sentindo desconectado, se sentindo não parte, se sentindo estranho, se sentindo a nada. Se você tiver uma biblioteca pública onde você estiver, na sua escola, na sua faculdade, na sua cidade, na cidade vizinha. Se não tiver biblioteca pública, no Mac Livros. Se você tiver dinheiro e puder comprar, e aí não quiser ir numa biblioteca pública nem no Mac Livros, ir numa livraria. Você pode também ir numa livraria e não comprar, você pode só olhar os livros, tá? Você pode fazer isso. Escolha um livro, passe a mão no livro, toque, sinta, abra, leia as primeiras frases. Veja como você se sente com esses livros, sabe? Veja qual pode lhe fazer companhia agora. Mais tarde, na adolescência mesmo, assim, o ápice do desajuste. Nada tava bom, assim. Foi uma época muito conturbada pra mim, nada tava bom, era muito problema, eu não sabia como resolver, eu não tinha poder de resolução, até porque eu era um adolescente. E então eu conheci as fantasias, eu conheci Crepúsculo, eu era Twilighter, biche. E eu posso citar outras fantasias aqui, a da Cassandra Clare, eu ainda tenho Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais. Eu li essa série inteira, tem umas marcações aqui de post-it que eu cortava. E eu li tudo, sabe? Meu Deus, tem aqui uma indicação da Stephanie Meyer. Queridos Edward e Jacob, adoro vocês dois, mas vou passar o fim de semana com o Jace. Desculpe, com amor, Stephanie Meyer. Então, assim, se você estiver nesse momento cheio de problemas, cheio de cortisol na cabeça, você não consegue resolver os seus problemas. Às vezes a gente passa por esses momentos de, às vezes, tudo estar mudando, ou da gente não estar entendendo nada, ou tudo de uma vez, de estar perdida. Procure uma fantasia para ler. Às vezes a gente só precisa ler sobre homens gostosos e gentis e verdadeiros e abertos emocionalmente. Às vezes a gente só precisa disso. Eu estou relendo um agora. Eu estou relendo Corte de Espinhos e Rosas. Eu já li num outro momento de loucura total. E agora eu estou nesse momento e eu peguei aqui Sarah J. Maas para ler. Esses dias eu tava com muita coisa na cabeça e eu nunca mais. Esses dias eu já não peguei para ler. Mas eu vou voltar, soltar o celular, né? Soltar o celular, parar de scrollar infinitamente fingindo que nada aconteceu, sendo que tá carcomendo seu juízo. Vamos para outro mundo, lendo. Pelo menos você não vai deixar de se sentir o ser humano. Pegue uma fantasia para ler. Vai lhe fazer bem. Ainda na fase da adolescência, tem uma parte da gente que precisa da comunidade, mas também tem uma parte da gente que tem a necessidade de se definir. Isso começa na adolescência, mas eu acredito que nunca passa. E eu estava nesse momento de me sentir meio diluída, de não saber quem eu era. Acho que foi quando comecei a me perguntar quem eu sou. E aí, por algum motivo, eu não sei como, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas chegou pra mim. Eu não tenho mais, eu emprestei e a pessoa nunca me devolveu. E, cara, foi como um encontro de almas. Porque eu fiquei assim, meu Deus, como alguém pode ser capaz de fazer isso com palavras? Esses sentimentos, eu estou rindo. Eu ficava rindo com as ironias dele, ele era tão sarcástico, tão engraçado. Ele tirava onda. E eu não tinha visto isso na literatura ainda. Eu conhecia as histórias, sendo que são histórias mais comuns, né? Fantasia, essa coisa mais juvenil. Mas
isso que ele fez, tipo assim, ver como ele era diferente dos outros e incrível. Assim, eu queria ter escrito o que ele escreveu. Então, se você aí tá se sentindo meio diluída aí pela sociedade, eu acredito que com as redes sociais as coisas se intensificaram um pouco, não é mesmo? Tudo muito igual. Aí tem agora uma onda de tentativa de ser autêntico. E apareceu pra mim um vídeo de uma menina dizendo que ser autêntico é ver a beleza de um jeito diferente, ou incorporar a beleza de um jeito diferente, esteticamente, ser esteticamente diferente. Mas, gente, a gente é mais do que o que a gente pode ver. Eu sei que as redes sociais bagunçaram um pouco como a gente enxerga o mundo, como a gente vive, como a gente caminha nesse mundo. Mas a gente é mais do que a gente pode ver. E se você pegar qualquer clássico, escolha um. Faça a mesma coisa, folheie, sinta, escolha um para ser sua companhia. Você pode descobrir que alguém do século passado se sentia igual a você. Você pode descobrir que a diferença substancial é boa, é bonita e pode ser muito bom para você. O próximo livro que foi muito importante para mim foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu li ele ano passado, muito recente. Aí eu vou dar o contexto, tá? Eu tava morando no interior. O pessoal de lá dizia que não era interior porque era praia, mas era interior sim, porque não tinha nenhum hospital, tinha uma UPA. Mas se você precisasse de uma maternidade, não tinha. Tinha banco que não tinha. Gente, não tinha loja de sapato. Pelo amor de Deus. Eu estava no fim do mundo. Então, assim, se você está aí no seu lugar remoto, gostando ou não de ficar aí, você pode gostar de ficar no seu lugarzinho remoto. Eu não estava gostando, eu queria outras coisas. Mas gostando ou não, se você tá aí no seu lugarzinho remoto, imaginando o que pode estar acontecendo longe de você, se você estiver longe da sua família, dos seus amigos, como eu estava, longe do que faz o seu coração pulsar, ou do que poderia fazer o seu coração pulsar, vá atrás de ler Uma Mulher Vitoriana. Você pode descobrir seus sentimentos escritos por uma mulher do século XIX ou do século XX. É uma loucura. Eu indico o Morro dos Ventos Vivantes porque é o que eu li. Mas existem várias opções. Tem as outras irmãs Brontë e outras, George Eliot, várias. Escolha uma e se delicie. O próximo livro que mudou a minha vida. Ah, eu não mostrei. Eu tenho essa edição aqui do Morro dos Ventos Vivantes. É linda, belíssima. O corte, a quarta capa, a lombada. Tem fitilho, gente. Tem ilustração. É da Darkside. Eu pesquisei muito para ver qual que eu ia escolher e escolhi essa aqui. Eu amei, eu amo. É lindo, belíssimo. O próximo livro que mudou assim a minha vida foi esse Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é uma edição muito bonita também. Tem várias lindas. Eu comprei essa aqui, que eu acho que estava em promoção na época. É da Biblioteca Áurea. Capa dura, tem alguns extras também. O da Emily Brontë também tem alguns extras. Uma edição muito boa mesmo. Todo marcado, gente. Eu li em 10 dias. Eu preciso reler. Todo marcado, eu marquei ele todo. E eu vou dar o contexto agora. Depois de ler Emily Brontë e ficar falando e pensando sobre isso por semanas, eu tava muito querendo, assim, ler outra mulher, ler mais mulheres. E eu já tinha tentado ler Um Teto Todo Seu antes, sendo que eu senti a Virginia Woolf muito deprimida, muito pra baixo. E aí, quando eu peguei pra ler Um Teto Todo Seu ano passado, a experiência foi completamente diferente. Eu senti ela espirituosa, criativa, com a escrita refrescante. Então eu acho que quem tava deprimida fui eu. Tá vendo? Que cada contexto pede uma coisa diferente. Se você estiver deprimida, primeiramente procure ajuda profissional. Eu não pude ter isso. Então eu recorri às fantasias. Então, se você está aí se sentindo muito mal, procure ajuda profissional. O livro não vai resolver seus problemas. Ele não resolveu os meus problemas. Só me ajudou a não endoidar completamente. Você pode fazer os dois. Pegar uma fantasia e procurar um profissional. Faça os dois. Vai ser bom pra você. Então, quando eu tava bem, eu peguei esse ensaio. E o contexto é que eu estava querendo ler mulheres e, ao mesmo tempo, eu acredito que ele se encaixa muito no momento em que você não acredita em você mesmo, que você tem dúvidas, que você só vê limites na sua frente. As dificuldades sempre vão existir.
Mas se você só enxerga elas, isso não é realidade, tá bom? Então, se você está nesse momento sem conseguir enxergar possibilidades, sem conseguir sonhar, talvez, fica a indicação específica de Um Teto Todo Seu. Específica, leia Um Teto Todo Seu. A Virginia Woolf, ela confia na gente. Eu sinto como se ela estivesse me ensinando, porque esse livro, na verdade, primeiramente foi uma palestra que ela deu e depois foi transformado em livro. Então ela vai falar de dinheiro, ela vai falar de um lugar que você precisa só seu, ela vai falar de como alguns homens se sentem com relação ao nosso sucesso, de como a gente se relaciona com a arte, de como os homens se relacionam com a gente através da arte. Ela fala da importância da gente ter a possibilidade de não precisar convencer ninguém a nos dar algo. Quando a gente vai para a área afetiva, isso é mais pesado ainda. E quando a gente tem autonomia financeira primeiro, e depois a gente pode buscar e falar também de ter uma autonomia emocional, mental. Isso leva tempo. A gente é um ser humano, isso leva tempo. Então você vai buscando elas ao mesmo tempo. A financeira pode ajudar você a conseguir essa autonomia emocional também. Você pode pagar um profissional para lhe acompanhar. Ela vai lhe motivar, ela vai lhe mostrar possibilidades, ela vai dividir com você as dificuldades que ela passou na época, que não chega aos pés do que a gente passa agora. E tem algumas coisas que não mudaram, tá? Então, fica a indicação específica de Um Teto Todo Seu, mas eu vou abrir aqui para qualquer ensaio escrito por mulheres. Porque quando a gente lê pensamentos de uma mulher sobre um assunto, gente, pega essa energia para você, essa energia de confiança, de dividir, de coragem, de criatividade, espirituosidade. Você pode se contagiar disso. E é incrível, eu tô precisando ler mais ensaios. Eu acredito que eu só li esse. Gente, eu quero ler da Joan Didion. Quero muito. Eu não conhecia ainda a escrita dela. Eu quero ler a Pat Smith, mas eu acredito que o dela é um livro de memórias. Não sei, mas eu quero também. É o tipo de não ficção que eu gosto. O próximo livro que eu quero indicar aqui, eu li esse ano. Eu terminei de ler ele esse ano. E é O Mundo de Sofia. Eu peguei na biblioteca aqui, da cidade onde eu tô morando agora. E o contexto é: se você está nesse momento adulto de achar que já viu de tudo, que não tem nada mais a ser descoberto, que o brilho da vida acabou, que a vida é só agora pagar boleto, trabalhar, que a vida é difícil e é problema. Se você está nesse momento, procure um livro infanto-juvenil para ler. Eu peguei O Mundo de Sofia, fica a indicação aí do Mundo de Sofia, e foi como acordar a eu criança. Eu sempre gostei particularmente de estudar, eu sempre tive curiosidade sobre absolutamente tudo. E quando eu peguei o livro O Mundo de Sofia para ler, foi como acordar essa eu criança, assim, de novo. Ela existe. Ela quer viver, ela quer aprender, ela quer descobrir coisas nesse mundo. E a gente vai calando essa criança que a gente é. Porque o mundo é sério, o mundo a gente precisa fazer coisas que a gente tem que fazer, que a gente não quer. É isso também, ser adulto é lidar com coisas que às vezes a gente não quer. Mas não quer dizer que a gente tem que matar a eu criança. A eu criança existe. Ela quer explorar, ela quer descobrir, ela quer ser criativa. Um livro infanto-juvenil me trouxe isso de volta, pode trazer isso para você também. Deixo a indicação do Mundo de Sofia, mais uma vez. Mas se você quiser ou gostar de outro, deixa aqui nos comentários qual que você gosta. Deixa aqui nos comentários também, eu quero saber qual livro você acha que se encaixa para cada contexto aí na sua vida. Cada experiência com livro tem muito do individual, do momento que a gente tá vivendo, de onde a gente tá, de onde a gente tá olhando, da perspectiva. Então eu quero saber quais livros passaram pela sua cabeça, qual livro você quer, você sentiu o desejo de ler agora. E até a próxima! Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm